Eu quero a arte de me perceber, o domínio de não me esquecer e o prazer de conviver comigo. Porque eu sou, de fato, o maior presente que eu recebi de Deus. E aí, seja bem-vindo ao nosso Essencialidade. Eu sou Djalma Pinho, sou pastor, neurocientista, e esse programa tem o objetivo de levar até você o que tem de mais essencial na vida. No programa de hoje a gente vai falar sobre o que de fato você precisa fazer para aliviar a sua ansiedade constante. Porque a ansiedade é uma coisa necessária para a vida. A ansiedade é o que nos move. É o fato de querermos que alguma coisa aconteça, que está lá na frente, e a gente acelera o presente. Alguns definem a ansiedade como sendo excesso de futuro. Mas eu gosto de definir a ansiedade que prejudica, aquela disfuncional, como sendo a má gestão das incertezas. Eu acho que isso fica uma definição melhor. Porque a quantidade de futuro que você traz para si pode não ser ruim, desde que você saiba a maneira como você está trazendo isso, que você faça isso de forma intencional, que você trabalhe isso de forma coerente. Então eu quero te trazer algumas dicas muito importantes aqui acerca da neurociência e também com base na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de regra e fé. Para você que é um cristão, eu tenho certeza que isso te ajudará bastante a alinhar as técnicas que a gente tem na neurociência, na psicologia positiva, no coaching, mas também, principalmente, com o conceito da palavra. Alinhando isso, você vai trabalhar de forma legal. Bom, eu quero começar, depois de dar essa definição aqui de ansiedade para a gente, lendo um texto de Filipenses, uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, uma das regras básicas do cristianismo para a gente não viver uma vida ansiosa é permitir que a minha mente esteja sempre conversando com o meu Criador. Isso aqui é um conselho matador. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente não consegue gerir algumas situações no futuro. Mas o fato de você não saber o que vai acontecer no futuro e trazer essa incerteza para o presente de forma que te machuque o coração, de forma que te preocupe, que te gere medo, é muito melhor você fazer isso com fé em Deus. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Então ele está dizendo, no meu dia a dia, eu olho para o futuro com fé e esperança. E aquilo que eu não tenho controle, eu já vou colocando na mão de Deus. Senhor, eu não sei o que vai ser do futuro das minhas filhas, mas eu coloco diante de Ti, porque eu sei que o Senhor tem cuidado delas. Se o meu coração repetir isso sempre, por isso a Bíblia diz que a gente tem que fazer essas petições todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por quê? Porque isso vai consolidando uma crença de que Deus está no controle, de que o Senhor já sabe de todas as coisas, até porque eu já falei para Ele, né? Mas como Ele é onisciente, né? Ele já saberia de qualquer forma, mas o fato de eu contar para Ele e pedir a Ele, eu vou fortalecendo a minha crença. E isso vai me ajudando de sobremaneira. Agora, ele não fala sobre uma oração comum, uma oração de pedir alguma coisa a Deus, mas ele fala sobre uma oração feita com ações de graças. O que é oração de graça? Oração de graça é quando você agradece a Deus por algo que você recebeu. Então ele está te sugerindo você fazer uma oração pela fé, de você dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas filhas. Muito obrigado, porque se eu fechar esse contrato ou não fechar esse contrato, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Mas eu creio que esse contrato já está fechado em nome de Jesus, porque é da sua vontade, Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor derrame prosperidade sobre a minha casa. Então entenda, quando você traz o futuro para o presente, você tem que fazê-lo com agradecimentos e súplicas, levando orações diretas ao teu Criador, ao Deus que tudo pode. E aí, se você fizer isso, o versículo 7 diz: e a paz que excede todo o entendimento vai guardar o teu coração desde agora e para todo sempre. Olha que coisa linda. Guardará o vosso coração e os vossos sentimentos, porque o coração, se uma vez, o coração aqui como sendo pensamentos, o coração, quando uma vez traz esses pensamentos de preocupação,
Quando isso acontecer, os seus sentimentos estão guardadinhos em Jesus pela sua oração e pela sua gratidão diante do Deus eterno. E uma coisa também que ajuda a consolidar essa tranquilidade é que o versículo 8 diz assim: quanto mais, irmãos, peraí, não é isso. Diz assim, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. É isso aqui. Eu tenho outro texto depois que eu vou falar para você, muito interessante, que a Bíblia fala sobre que essas coisas estão acontecendo também com seus irmãos em toda a parte da terra. Mas esse é um assunto para daqui um pouquinho. O mais importante aqui agora é o seguinte: a paz entra no coração quando você suplica, ora e entrega ao Senhor. Eu tenho um outro versículo muito importante que está em Salmo 34, de 1 a 4, que eu vou ler aqui, eu botei no meu computador. Ele diz assim: louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O salmista está dizendo. Ou seja, essa súplica aqui de Filipenses 4 é a mesma oração e adoração de Salmo 34. Ele está dizendo, isso aqui tem que ser feito continuamente. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Então ele está dizendo, o meu estado mental ele é transformado quando eu aprendo a adorar e a louvar ao Senhor. Então, note aqui dois conselhos importantes. Oração e louvores, em agradecimento a Deus, em louvores de adoração a Deus, fazendo com que o meu coração seja guardado em Deus. Né? A glória do Senhor está sobre mim. E aí a Bíblia diz que os mansos, ou seja, aqueles que estão tranquilos, eles vão ouvir do Senhor, como se Deus estivesse dizendo para você, eu estou com você todos os dias, fica tranquilo, eu estou com você. E isso vai trabalhando, com certeza, a sua tranquilidade, e essa ansiedade sua constante vai cessar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, se você trocar esse comportamento de preocupação por um comportamento de oração e louvor. Mas no versículo 3 diz, engrandecei ao Senhor comigo, juntos exultemos o nome dele. Eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz, livrou-me de todos os meus temores. Então, quando eu busco ao Senhor, eu tenho a convicção de que ele me escuta. Quando eu sei que ele me escuta, o medo toma, a fé toma o lugar do medo. O medo se esvai e aí nos deixa de forma mais tranquila. Outro texto que eu amo demais, é 1 de Pedro 5. E aí é legal, o conselho de Pedro aqui para nós, vem anterior ao sentimento de ansiedade. Né? Então, se eu estou ansioso, antes de eu ficar completamente desesperado por aquilo, a Bíblia diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele te exalte. Então ele está dizendo o seguinte, não tente tomar o problema para si e tentar resolver do seu jeito. Chega ali humilde diante de Deus e diz, Senhor, isso aqui não está no meu controle. Guarda essa palavra aqui. Por que a ansiedade acontece? Por uma má gestão das minhas incertezas, ou seja, de coisas que estão fora do meu controle. Guarda essa palavra aqui, porque eu já vou entrar agora com um conselho do cara que criou o ar-condicionado. Aliás, no calor aqui do Rio de Janeiro, do jeito que está quente, graças a Deus por esse senhor, né? Willis Carrier, já vou falar dele já para você. Mas Pedro está dizendo o seguinte, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo ele vai te exaltar. Essa certeza de que Deus vai me exaltar já me traz a um estado mental positivo de fé. Aí eu consigo fazer o que o versículo 7 vai dizer. Estou falando em 1 Pedro 5, agora versículo 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, antes se humilhe, esperando que de Deus venha a solução para os seus problemas. E quando você se humilhar, entregue para Deus e diz, Senhor, a minha casa é tua, minha família é tua, meus negócios são teus, esse contrato é seu, tudo que está acontecendo aqui, essa ação na justiça, essas coisas que estão vindo para cima de mim,
todas essas coisas aqui que vêm para me ferir, eu digo para ti, Pai, eu sou teu. Eu quero aqui que o Senhor cuide das minhas coisas, porque eu sou teu filho. Eu não tenho condição de cuidar disso tudo sozinho, preciso de ti. Sua mente começa a ter uma fé elaborada, aumentada, e aí, quando isso acontece, você consegue de verdade lançar sobre ele toda a sua ansiedade, na certeza de que, se ele é o galardoador, é ele quem está cuidando de vocês, diz o apóstolo. E aí, ele dá o alerta. Por que você tem que fazer isso? No versículo 8 ele diz, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Uau! Sabe quem é que tem uma satisfação grande de ver você ansioso? Sabe quem é que está feliz de ver você assim preocupado, angustiado e nervoso por todas as coisas? É o diabo, não tem outro. Deus te quer calmo, você te quer calmo, a sociedade, os teus filhos, a tua igreja, enfim, as pessoas que te cercam querem te ver feliz, mas o diabo não. Ele quer que você esteja agoniado. E essa agonia é a maior prova de que você não tem fé em Deus. Uau! Você sabe qual é o contrário de medo? O contrário de medo, que é o que leva à ansiedade, ou a consequência da ansiedade, o medo, não é coragem. Medo, o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a certeza do que eu tenho adiante. E se o medo é a má gestão de uma incerteza, como a ansiedade é, então a fé é o antídoto que você precisa para entregar tudo a Deus, sabendo que existe uma pessoa só interessada em que você se dê mal. Essa pessoa é o diabo. E aí eu vou deixar por último aqui, eu espero que você esteja gostando aqui desses conselhos todos. O último conselho que eu vou dar para você é o conselho do Carrier, que consolida, aí já é um plano de ação que consolida tudo isso aqui que a gente leu na Bíblia e que eu te expliquei na base da neurociência. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Se você gostou do Essencialidades, esse é o nosso programa, né? A vontade de levar às pessoas coisas que são essenciais para que elas vivam uma vida melhor, uma vida de paz, uma vida onde você possa viver o teu maior potencial. Me ajude a divulgar esse canal. Se inscreva no meu canal, né? Deixe a sua curtida aí e compartilhe, copie, bote para copiar o link e aí você coloca lá na sua lista de transmissão e manda para um monte de gente para que elas aprendam a controlar essa ansiedade. Então, se você tivesse que escolher uma ferramenta para ajudar você a trabalhar a sua ansiedade, eu escolheria essa maneira que o Willis Carrier, o cara que criou o ar-condicionado, inventou para acalmar o coração dele diante das ansiedades da vida. O que ele disse? Ele disse o seguinte: eu faço 4 perguntas para eu poder resolver as minhas questões. A primeira pergunta que ele faz é: qual será o pior que pode acontecer nesse caso? Então ele vai em busca do pior que possa acontecer. Depois ele trabalha a probabilidade. Qual é a probabilidade disso? Porque às vezes a gente consegue pensar no pior, mas a gente, na hora que vai ver a probabilidade, fala assim, mas isso praticamente não tem chance de acontecer. E você acaba sofrendo por aquilo que tem muito pouca chance de acontecer. Quando você vem para uma coisa mais racional e diz, qual é a probabilidade disso acontecer? Pô, é de 10, em cada 10, a probabilidade é de 1, é de 2, é de 3. Isso é muito pouco. Então, provavelmente isso não vai acontecer. Isso já começa a acalmar e aliviar você. E a segunda pergunta que ele faz é qual a probabilidade. A terceira é, como eu enxergo isso de forma objetiva? Como é que eu enxergo isso de forma objetiva? Então, como é que eu encaro esse problema? É um problema que eu posso ir trabalhando aqui para que quando chegar lá na frente aquilo se resolva. Então, de forma objetiva, é isso que eu consigo fazer? Ok. E aí, a quarta é, qual é a solução que eu tenho para isso aqui? Então, ele vai trabalhar a solução. Então, anote aí as 4. Primeiro, qual é o pior que pode acontecer? Segundo, que probabilidade isso tem de acontecer? Terceiro, como eu posso enxergar isso de forma objetiva e direta? E quarto,
Que solução eu posso dar para isso aqui? Essa é uma maneira que você tem de planejar os seus medos para que você possa trabalhar com eles. Muitos desse medo vai desabar no momento em que você perguntar o que pior pode acontecer. E mesmo que você não consiga achar um pior, você vai dizer, ué, se não tem um pior, por que eu estou tão preocupado? Mas também, na hora da probabilidade, você diz, não, isso aqui não tem a mínima chance de acontecer. Isso vai diminuir. Ou então, quando você fala assim, bom, show, olhando isso aqui de forma objetiva, eu vou dizer uma coisa para você, isso é muito fácil de lidar. É só trabalhar essas questões aqui, isso vai funcionar. Aí você vem para a solução e aplica a solução. Então as coisas são fáceis desse tipo aqui. Espero que você tenha gostado do nosso Essencialidade. Como eu disse, se inscreve no meu canal, porque eu tenho vários outros episódios como esse aqui. Inclusive, eu queria que você fosse lá e maratonasse os nossos episódios. São tudo vídeos de 15 a 25 minutos no máximo, mas o objetivo ali é pegar mesmo o cerne da questão e ajudar você com essas questões. Então, deixa a sua curtida e compartilhe. Muito obrigado e até o próximo Essencialidade. Não se esquecendo nunca que você é um ser espiritual. Espiritualidade é o estado natural da sua essência. Até a próxima.